Muito boa noite a você, torcedor do Cuiabá, que nos acompanha no Facebook. Estamos aqui no estádio Ilha do Retiro, estamos em Recife. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o auxiliar técnico Luiz Fernando Huber. Empate em 0-0 entre Cuiabá Sport, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com as perguntas enviadas pela imprensa de Cuiabá e também de outras localidades. Começando aqui com a Inês Alessandra, do portal Esporte News Mundo. Boa noite, Luiz. O Cuiabá vem jogando bem e domina o adversário, mas a vitória não tem vindo. O que está faltando para que o clube conquiste a primeira vitória na competição? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os torcedores do Cuiabá. Se a gente soubesse que estava faltando, a gente já tinha feito. Não, acho que o clube, o time está evoluindo jogo a jogo, em termos de performance. Isso é importante. Nós conseguimos ter um volume de chances criadas significativo. Hoje é um daqueles jogos que, se a gente fica aqui até quarta-feira na Ilha do Retiro, termina 0-0. Acho que todos já assistiram jogos de futebol que são assim, por isso que esse esporte é tão apaixonante. Mas o que nos cabe fazer é continuar evoluindo enquanto equipe, ter mais mecanismos de terceira e quarta fase de ataque, quando a gente já progrediu no adversário e está criando a chance do gol. E eu tenho certeza que a vitória vai vir nos nossos domínios lá na Arena Pantanal. Luiz, a próxima pergunta agora, Carolina Vieira, do Futebol na Veia. Mediante os resultados dos últimos jogos, o que você achou da performance dos jogadores e como planeja agir daqui para frente para subir na tabela de classificação? Não, os jogadores, nós temos que valorizar a entrega de todo o grupo. O ambiente é muito bom. Os jogadores, tanto aqueles que iniciam quanto aqueles que entram ao longo do jogo ou não entram, ficam o tempo inteiro passando força um para o outro, comunicando, instruindo. Então, a entrega desses atletas, acabaram de ficar 8 dias longe de seus familiares aqui, os treinos sempre muito fortes. Então, isso é uma coisa a se destacar. E o que nós conseguimos, o campeonato inglês que se fala, é o time que empata fora de casa e vence dentro de casa, Então a gente fez aí 3 empates seguidos fora de casa. Agora nós temos que aproveitar os nossos jogos dentro de casa para a gente tentar fazer valer a força da Arena Pantanal. O Cuiabá historicamente sempre foi forte lá, e a gente ir pontuando para atingir o objetivo final do clube, que é a permanência na Série A. Mais uma pergunta agora do Vitor Arias, da Rádio Ponte FM. O Cuiabá soube dominar o jogo e vimos as bolas longas pelas laterais sendo mais acionadas. No segundo tempo, o Sport soube fechar as laterais do campo. Vemos uma evolução do time. O que faltou para o time arriscar mais bolas pelo meio? Não, na verdade o time conseguiu acionar muito o Elton no pivô, O jeito que eu analiso o ataque, a gente divide o ataque em 4 fases, e a terceira fase de ataque é quando você tem uma progressão. Você pode ter uma progressão por dentro, pelo lado ou em profundidade, E eu achei que nós tivemos muito jogo pelo lado, como foi comentado, mas também muito jogo interior por dentro, acionando o Elton, os meias chegando como terceiro homem. Não sei se eu concordo inteiramente com essa análise, mas eu tenho o hábito de ver o jogo depois inteiramente com calma. Mas eu achei que nós tivemos um volume bom de ataque, um volume bom de chances criadas. Obviamente faltou um pouquinho o detalhe da conclusão, não foi por falta de tentativas, Nós tentamos, os atletas não pararam de acreditar. Foi um daqueles jogos que o jogo não veio. Eu prefiro valorizar o fato de que em 4 dos 5 jogos da Série A nós não saímos derrotados, mesmo fazendo apenas um desses jogos em nossos domínios. Vamos lá, a última pergunta do Olímpio Vasconcelos, do Globo Esporte. Qual a sua avaliação do jogo de hoje? Eu já comentei nas perguntas anteriores, mas a minha avaliação do jogo de hoje é um jogo em que agradou muito pela performance. A gente sai um pouquinho desapontado, esse é o vestimento no vestiário, em relação ao resultado, porque a gente sentia que o time jogou o suficiente para conseguir os 3 pontos, A equipe está desenvolvendo uma identidade interessante de ser qualificada com bola, com capacidade de entender essa ideia do nosso jogo posicional que a gente vem passando, de quebra de linhas, sempre buscando o homem livre em condições mais favoráveis no ataque.
E também quando a gente enfrenta adversários muito qualificados, como foi o jogo na quarta, a gente também tem que ter uma postura de saber como negar esses espaços, essa quebra de linhas. Então essa identidade de uma equipe que consegue saber o que fazer com e sem bola é a identidade que a gente quer desenvolver para o Cuiabá ao longo do restante da competição. Luiz, agora uma pergunta aqui da assessoria. O Cuiabá jogou bem, talvez até melhor que o Sport, e faltou só um gol, né? Teve várias chances, o Elton teve a oportunidade dele, o Cleison também, o Danilo entrou, quase marcou o gol. Você lamenta por esse lance final ali que acabou não sendo favorável? O Cuiabá poderia, pelo que apresentou em campo, ter saído com os 3 pontos, né? Sim, acho que todos que assistiram o jogo aqui no estádio ou em casa concordam que se tivesse que ter um vencedor hoje, seria o Cuiabá, né? A gente tem que valorizar que enfrentamos uma equipe com um técnico que é o atual campeão nacional da Série B, Humberto Lousa, muito qualificado, jogadores qualificados, né? E então não é qualquer time que vem aqui na Arena do Retiro. O outro time que tinham enfrentado é o Grêmio e tinham vencido o jogo, né? Acho que fazia um tempo que eu não via o Sport enfrentar uma equipe que teve esse nível de controle contra o Sport aqui dentro da Ilha do Retiro, e não foi uma posse de bola estéril, foi uma posse de bola em que a gente conseguia quebrar linhas e criar chances de gol, um volume elevado de chances de gol criadas versus um volume não tão importante de chances concedidas. Em 90 minutos você vai conceder chances, mas eu não lembro de nenhuma defesa significativa assim do Walter, né? Ao longo, o que mostra a segurança defensiva ali da linha defensiva nossa, de toda a equipe, na verdade, o que a gente sempre fala, que a gente ataca com 11 e defende com 11, e a gente manter a cabeça no lugar. De repente existe uma ansiedade interna para essa primeira vitória de um clube que ainda é a sua primeira participação na Série A, mas é igual o ketchup, né? A hora que espremer, isso aí vai sair tudo de uma vez. Então a gente vai conseguir a primeira, que seja a primeira de muitas. É importante sempre pontuar para que a gente tenha um pontinho a mais em busca do objetivo final. Obrigado, Luiz. Bom descanso, boa noite. Agora preparar o time para a próxima rodada. Obrigado. Boa noite, Luiz. Boa noite.